Muito boa noite para você. Hoje é dia 16 de setembro de 2025. E aí, lembrando que nós fizemos a partilha sobre quantas vielas o nosso último vídeo, quantas vielas, quantas becos o Senhor já foi para nos encontrar, e que é isso que a gente precisa ter, essa obediência. E hoje, no terceiro dia do cerco de Jericó, a palavra do Senhor hoje na liturgia nos traz lá no Evangelho de São Lucas sobre o filho da viúva de Naim, e diz assim: no dia seguinte dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou a sua mão. Apoderou-se de todos o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu no meio de nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação. Meus irmãos, e veja bem, o Senhor tem insistido e batido nessa tecla. A gente falava no último vídeo exatamente que o Senhor já entrou em várias ruas, várias vielas para nos encontrar. Mas se você for olhar os evangelhos, o Senhor sempre vai ao encontro dos seus. E especificamente nesse evangelho de hoje, ele foi ao encontro da viúva de Naim. Jesus, que viu quando o cobrador de impostos estava na figueira. Jesus, que viu Zaqueu, que tinha baixa estatura e que precisava subir no ar para poder ver Jesus. Jesus, que viu a mulher do poço de Jacó, que exatamente os apóstolos tinham ido na rua para comprar mantimentos, era por volta do meio-dia, um horário que quase ninguém vai ao poço, mas Jesus vai naquele horário porque ele vai ao encontro dela. Jesus, que chega às portas da cidade de Naim, que chega às portas da cidade de Naim, exatamente na hora que passava o cortejo, que passava ali o velório. E aí, passando aquele velório, Jesus vê aquela multidão que levava um morto no caixão, e Jesus manda que eles parem, e ele toca no caixão e ele ordena para o morto: levanta-te. E ele se levanta, o jovem se levanta, o filho daquela viúva se levanta, e ele o entrega à sua mãe. Nós, faz parte da nossa humanidade, limites. A gente é limitado. Por mais que o Senhor tenha nos concedido graças, que às vezes a gente bate no peito para dizer que é sobre o eu, mas na verdade é tudo graça de Deus, e a ciência tem feito grandes avanços, né? Várias doenças que lá no tempo de Jesus às vezes eram causa de morte, hoje já a ciência já avançou, a gente tem vacina, desculpa, a gente tem cura para muitas doenças que antes eram incuráveis. Mas no dia que a morte chega, não adianta correr. Não tem o que fazer. Morreu, morreu, acabou. Mas o Deus ao qual nós servimos, nós fazemos o possível. E Ele permite que nós façamos, porque isso nos compete. Mas sobre aquilo que nos é impossível, sobre aquilo que não tem jeito, que ultrapassa os limites que a gente possa ter humanamente falando, essas são as especialidades do Senhor. Essa é a especialidade do Senhor. Limite existe para mim, impossível existe para mim, mas para Deus não. E esse Deus do qual nós estamos falando é o Deus que eu e você professamos, com o qual nós colocamos a nossa fé. Então, por que tantas e tantas vezes a nossa alma se afadiga, o nosso coração se abate, como se Deus não pudesse fazer o impossível? E muito mais que isso, não é sobre Deus fazer o impossível, mas é sobre saber que Ele está conosco. Nem todo o impossível Deus fará, porque Ele espera para nós algo muito maior do que aquilo que a gente exatamente planeja sobre a nossa vida. Veja bem, irmãos, que
Santa Rita de Cássia, ela rezou por anos pela conversão do seu esposo. Um homem rude, um homem que vivia do olho por olho, dente por dente, né? Todos tinham que se pagar a mesma moeda. Um homem de coração arredio, mas que de tanto ela orar, que se converteu. Mas após a morte do pai, os filhos queriam se vingar. E Santa Rita rezou exatamente para que eles não viessem a perder a salvação, que se fosse preciso que Deus levasse antes. E foi isso que aconteceu. Então ela não pediu necessariamente sobre o impossível para poder ressuscitar e que mantesse com o coração inquieto, com o coração ingrato e que viesse a perder a salvação. Mas a confiança dela estava no Deus que tem o melhor. A confiança dela está no Deus que cuida, no Deus que é zeloso, que assim como diz a palavra, o Deus, aquele que nos olha, não cochila, não dorme, não vacila. E então, meu irmão, o que eu quero dizer hoje para você, aquela mulher, a viúva de Naim, ela já era viúva. Em um tempo que a mulher já não tinha direito, já não tinha voz, não ter essa referência masculina para ser porta-voz, não ter o marido mais, já deixava ainda mais à margem. Perder um filho, não era uma filha, era um filho, um homem que pudesse ser essa referência, faria com que ela ficasse ainda mais à margem. Mas Jesus marcou um encontro para poder encontrar aquela mulher. O filho também foi encontrado e ele o ressuscitou e o entregou para a mãe. Mas ele encontrou a viúva de Naim, aquela que estava lançada à própria sorte, que estava às margens. E o Senhor, nesse cerco de Jericó, é isso que Ele tem feito. E quando eu e você vamos à Santa Missa, que a gente participa do banquete eucarístico, e quando a gente se coloca em oração, é isso que o Senhor faz. Ele marca o encontro conosco. E se Ele vai fazer o impossível que eu estou pedindo ou não, não sei. Mas que eu e você não venhamos a perder a salvação e que o nosso coração não se inquiete por nada, por saber que não é sobre o que eu quero, sobre o que eu espero, mas é sobre o Deus que sempre faz o melhor. E o melhor, muito melhor do que eu e você poderíamos sonhar ou planejar sequer. Então, meu irmão, assim como ele encontrou a mulher do poço de Jacó, ele foi no horário que precisava. Assim como ele encontrou Zaqueu, assim como ele viu Mateus, assim como um dia ele viu Pedro, aquele homem bruto, só sabia lidar com mar, com rede, com peixe, com barco, ele também tem nos encontrado, quer nos encontrar. Então, que eu e você nos deixemos encontrar pelo Senhor. Eu não sei qual é o seu impossível dessa noite. Entrega para Jesus, mas entrega com fé e com confiança. Com uma confiança tão plena de que ainda que Ele não faça o que eu espere, que o meu coração descanse nele. De saber que todos os fios de cabelo da minha cabeça estão contados, é o que diz a palavra, e nada foge ao olhar do Senhor. E não existe impossível para o Senhor. E aquilo que Ele não fizer, ou não fizer da forma que nós pedimos, é para que eu e você não venhamos a perder a salvação. Se a gente desse um carro para uma criança, ela até podia aprender a dirigir, mas ela tem uma mente de criança ainda. Ela precisa de um processo de amadurecimento. E tem gente que passa pelo processo, vai pulando umas etapas e não amadurece. Então o Senhor às vezes permite certas coisas para que a gente possa viver o processo e amadurecer. E assim Ele vai nos disciplinando, e assim Ele vai nos conduzindo para o caminho necessário. Mas nessa noite o que o Senhor quer te dizer é isso, que Ele marca o encontro com cada um de nós, que Ele olha, e que o impossível é sobre a Diana, essa criatura miserável e falha, mas que impossíveis são a especialidade de Deus. Seja o luto, seja uma doença, uma enfermidade, seja um relacionamento que está por acabar, que está fadado ao fracasso, onde tem a presença de Deus, não existe outra coisa senão a possibilidade do melhor. E acredite, meu irmão, o melhor de Deus ainda está por vir. Ainda dá tempo, cerco de Jericó, amanhã às 19h30, na Matriz São Pedro, aqui da comunidade de Jacaraípe. Ele tem um encontro marcado com você. Você não pode faltar, Ele vai te esperar. Deus te abençoe.